Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa quarta parte de nossa segunda aula de heresiologia. Nós tivemos aí falando sobre o Espiritismo e agora estaremos entrando aqui na nossa matéria falando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Bem, no princípio do século XIX, quando pouca ênfase era dada à segunda vinda de Cristo, Guilherme ou William Miller, pastor batista do estado de Nova York, nos Estados Unidos, dedicou-se ao estudo e à pregação deste assunto. Lendo Daniel, capítulo 8, versículo 14, diz assim, em Daniel 8, 14, ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, William Miller passou a fazer deste versículo o tema de uma grande controvérsia sobre os eventos futuros. Ele foi fazer uma loucura de interpretação, entrou pelo caminho da heresia. Nós vamos estar analisando. Vou botar uma imagem aqui, mostrar a vocês aqui. Essa é a foto, né, de William Miller, certo? Essa imagem aí. Vou estar retirando. E nós temos aqui agora o resumo histórico do Adventismo. Vamos lá. Calculando que cada um dos 2.300 dias da profecia de Daniel representava um ano, Miller tomou o regresso de Esdras, fez uma salada, né? Tomou o regresso de Esdras do cativeiro no ano 457 a.C., como ponto de partida para o cálculo de que Cristo voltaria à Terra em pessoa no ano de 1843. Só a graça, né? Ou seja, ele marcou a data da volta de Cristo. Ele marcou essa data. Vamos lá. Tão grande foi o impacto causado por essa revelação de Miller que muitos crentes vindos de diferentes igrejas doaram suas propriedades, abandonaram os seus afazeres, seus empregos e se prepararam para receber o Senhor no dia 21 de março daquele ano. Dia 21 de março de 1843, Jesus está chegando. O dia aprazado chegou, mas o tão esperado acontecimento não se deu. Revisando seus cálculos, tem que revisar, não adianta errar uma vez, tem que errar, né, outras vezes. Revisando seus cálculos, Miller concluiu que havia errado por um ano e anunciou que Cristo voltaria no dia 21 de março do ano seguinte, ou seja, de 1844.
Porém, ao chegar essa data, Miller e seus seguidores, em número aproximado de 100 mil pessoas, sofrem nova decepção. Uma vez mais, Miller fez um novo cálculo, segundo o qual Cristo voltaria no dia 22 de outubro daquele mesmo ano. Porém, essa previsão falhou também. Falhou o negócio, deu ruim. Miller reconhece o seu erro. William Miller, ou Guilherme Miller, o nome Guilherme em inglês é William, ele reconhece o seu erro. Guilherme Miller deu prova de sinceridade, confessando simplesmente que havia se enganado em seu sistema de interpretação da profecia bíblica. Nesse tempo, após reconhecer o seu fracasso, ele mesmo escreveu o seguinte: esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo. E agora, dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. Está aí na obra ou no livro A História da Mensagem Adventista, página 410. Confessar que errou. Gente, calcular a data da vinda de Cristo, a própria Bíblia deixa claro que ninguém sabe. Não é para o homem calcular, gente, não dá para entender. Vamos embora. Novas tendências agora do Adventismo. Esse é o início, a história do Adventismo. Não obstante Miller ter reconhecido o seu erro em marcar o dia da volta de Cristo pela interpretação da profecia, nem todos os seus seguidores estavam dispostos a abandonar essa mensagem. Dos muitos grupos que o haviam seguido, 3 se uniram para formar uma nova igreja baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Essa nova interpretação surgiu de uma revelação de Iran Edson, fervoroso discípulo e amigo de Miller. Ele surgiu a revelação do Iran Edson. Segundo Edson, Miller não estava equivocado em relação à data da vinda de Cristo, mas sim em relação ao local. Então a vinda de Jesus aconteceu, só que ele não veio aqui para a terra. Ele foi para limpar um santuário lá do céu que estava sujo. Vamos embora. Disse ele, o Iran Edson, que na data profetizada por Miller, Cristo havia entrado no santuário celestial, não no terreno, o terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. O santuário celeste de Deus, da morada do Altíssimo, estava sujo. Então Jesus chegou e foi lá purificar.
foi lá limpar. Coisa doida. Vambora. Guilherme Miller não aceitou essa interpretação, nem seguiu ao novo movimento. Quanto a isto, ele mesmo escreveu. O que Guilherme Miller escreveu sobre essa doideira do Irã Edson? Vamos lá. Não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. Isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada e que em seguida a 7ª trombeta tocou, ou que foi de algum modo o cumprimento da profecia da sua vinda. Já tira por aí, por esse princípio, que a escatologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma seita, já é uma escatologia equivocada, ok? Errada. Essa fala sobre esse equívoco, essa interpretação, essa fala do Guilherme Miller, está no livro A História da Mensagem Adventista, página 412. Até o fim de seus dias, em 20 de dezembro de 1849, e com 68 anos de idade, após reconhecer seu erro e fracasso, William Miller, ou Guilherme Miller, voltou à comunhão com sua igreja de origem, permanecendo como crente humilde e consagrado. Ele morreu na fé e na esperança de estar em breve com o Senhor. Ok? Agora vamos verificar o seguinte: anos posteriores a Miller. Anos posteriores a Miller. Dos 3 grupos que apoiaram Irã Edson na sua nova revelação, 2 deles deram substancial contribuição para a formação da seita hoje conhecida como Adventismo do Sétimo Dia. O primeiro era dirigido por Joseph Bates, que observava ou guardava o sábado e não o domingo. O segundo grupo dava muita ênfase a dons espirituais, particularmente ao de profecia, e tinha entre os seus membros a senhora Ellen Armon, mais tarde senhora White, que dizia ter o dom de profecia. Ao se unirem os 3 grupos, cada um deu a sua contribuição para a nova igreja em formação. O primeiro, a revelação de Edson com respeito ao santuário celestial. O segundo, o legalismo. E o terceiro grupo cooperou com uma profetisa que, por mais de meio século, haveria de exercer influência predominante na fundação e crescimento da nova igreja. Não obstante possuir uma esperança escatológica, o Adventismo do Sétimo Dia expõe uma doutrina pouco coerente com a
revelação divina dada através das Escrituras. Vai haver, assim, se você for analisar as doutrinas, falta coerência e interpretação. Deixa eu deixar uma coisa clara para os irmãos. Por exemplo, temos aí um grande teólogo e arqueólogo, o doutor Rodrigo, é adventista. Por que nós, por exemplo, ele tem muitos vídeos gravados, tem livros, muito conteúdo, por que nós, nos nossos seminários, faculdades, por que nós não usamos interpretações e conteúdo do doutor Rodrigo? Porque ele vai ter que defender as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem vários conteúdos heréticos. Vários conteúdos heréticos. Na hora que for falar, ele vai ter que defender. A verdade é essa. Porque ele está lá e ele é de lá e acabou, ele veste a camisa. Vamos continuar? Agora vamos estar analisando aqui a profetisa Ellen Gold White. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem aqui da Ellen White. Estão analisando aqui, estão vendo? Só para referência realmente. E vamos na continuidade. Assim diz o conteúdo da revista Adventista. Ellen White, que morreu em 1915, né? Essa senhora recebeu aproximadamente 2.000 visões e sonhos proféticos entre 1844 e o ano de sua morte. Seu trabalho foi essencial para a formação e organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De sua lavra, seu conteúdo, foram produzidas cerca de 35.000 páginas de conteúdo impresso, entre livros, folhetos e artigos de revista, além de centenas de cartas, sermões, manuscritos e vários diários. Vários conteúdos. Esses escritos são frequentemente chamados de espírito de profecia. Espírito de profecia. Entende-se que os textos de Ellen White são inspirados por Deus da mesma forma que a Bíblia é. Mas os escritos dela são uma mensagem específica para o povo de Deus no tempo do fim e não tem a mesma autoridade da Bíblia. Sua importância e autoridade é semelhante ao que os profetas antigos falaram ou escreveram, inspirados por Deus, mas que não está na Bíblia. O conteúdo que eu acabei de citar aqui está baseado na revista Adventista. Então vocês estão vendo aí que até hoje os escritos de Ellen White, ele está no mesmo patamar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A Bíblia pode dizer a verdade, mas se Ellen White falou de diferente, vale o que Ellen White falou, não vale o que está escrito de maneira tranquila na palavra de Deus. Vale a interpretação dela. Entendam isso. A doutrina, o conteúdo é baseado no que a Ellen White
profetizou, teve de visão, de sonho, entendeu? Uma ocasião ela falou que teve a visão, que viu os 10 mandamentos, e o 4º mandamento estava lá, rodeada ali por uma auréola ali, né, dourada, que é a guarda do sábado. Então, se ela teve a visão de Deus, é doutrina. Vamos embora. Vamos lá. Como verificamos, a base principal doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia não está na Bíblia, mas nos escritos de sua profetisa, que os mesmos reconhecem ter o mesmo pé de igualdade das Sagradas Escrituras. O conteúdo é Cristo. Vamos lá. Algumas falsas profecias de Ellen White. Algumas falsas profecias de Ellen White. Botamos todas, botamos um conteúdo só para vocês verificarem aqui, né? Um profeta, algumas vezes, faz afirmações com relação ao futuro que encontram cumprimento em seu tempo ou após sua morte. Via de regra, esta é uma das principais indicações do caráter divino da obra de um profeta. Também é verdade que existem profecias condicionais, mas essa análise deve ser feita com sabedoria. Vamos analisar aqui. Ó, uma profecia dela. Ellen White predisse que a Inglaterra declararia guerra contra os Estados Unidos. Sua profecia com relação à Inglaterra dizia respeito à Guerra Civil Americana e não se cumpriu. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. Nós já vamos verificando aí que ela não é e não foi uma profetisa de Deus ou uma mulher com inspiração de Deus, divina. Não foi. Outra profecia. Ellen White predisse que Jerusalém jamais seria reconstruída. A cidade de Jerusalém foi reconstruída e Israel voltou a existir como país. Errou de novo. Isso aí está no livro Primeiros Escritos, página 75. Outra profecia. Ellen White profetizou que alguns que estavam vivos em 1856 estariam vivos por ocasião do retorno de Cristo. Está no livro O Testemunho de Jesus, página 108. Ela se referia a pessoas que estavam presentes em uma reunião da Igreja Adventista e, por já haverem morrido todos, essa profecia também não se cumpriu. Deu ruim. De novo, sempre. Outra profecia. Ellen White afirmou que em 1850 que Cristo retornaria em poucos meses. De novo, mas com a volta de Cristo, não bastou o William Miller, o Guilherme Miller. Tem que ser ela também, a marcar. Deu ruim. Primeiros Escritos, 58, 64 e 67, né? É a obra.
Outra profecia, Ellen White profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. A escravidão foi abolida e Jesus não voltou. Outra, Ellen White profetizou que estaria viva quando Jesus regressasse. Tudo com fonte aqui, irmãos. Cadê? Já morreu lá em 1915. E uma última que eu botei aqui, Ellen White afirmou que a enfermidade do irmão Sr. Caustidy não era para a morte, mas para a glória de Deus. O irmão Sr. Caustidy estava gravemente enfermo de febre tifoide e parecia que não viveria muito tempo mais. Ele morreu 2 dias depois dela ter profetizado. Tá aí a fonte. Então, vê que a base, essa é a base, os escritos dessa profetisa, Ellen White, é a base para as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, não tem pé nem cabeça, vamos dar continuidade, vamos dar uma pausa por aqui. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.